Aborte ou te deixo. Essas palavras ecoaram como facas em seu coração. 6 anos depois, no meio de um shopping, ele viu um menino correndo em direção a ela e congelou. A criança era a sua cópia perfeita. Como isso aconteceu? Por que o destino os colocou frente a frente outra vez? E o que ele fará agora? Deixe seu like agora, inscreva-se e comente. Você daria uma segunda chance a quem te abandonou? O ar-condicionado do apartamento luxuoso zumbia suavemente, mas nada conseguia acalmar os batimentos acelerados do coração de Marina enquanto ela segurava o teste de gravidez com mãos trêmulas. 2 listrinhas cor-de-rosa brilhavam diante dos seus olhos como pequenos sóis de esperança. O cheiro do perfume caro de Eduardo ainda impregnava o ambiente, misturado ao aroma de café expresso que ele sempre tomava pela manhã. Ela fechou os olhos e permitiu que um sorriso tímido florescesse em seus lábios. Finalmente, depois de 3 anos de relacionamento escondido, eles teriam algo que ninguém poderia negar ou esconder: um filho. Marina acariciou a barriga ainda lisa, imaginando como seria contar a novidade para Eduardo. Talvez durante o jantar romântico que ele prometera para aquela noite, ou quem sabe de manhã, quando ele acordasse com aquele sorriso preguiçoso que a fazia derreter. Ela guardou o teste na gaveta da cômoda, entre suas roupas íntimas de renda francesa que ele insistia em comprar, e correu para o espelho. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz diferente, mais intensa. Era isso que chamavam de brilho da maternidade. O som da chave na fechadura a fez pular de alegria. Eduardo estava chegando mais cedo do escritório, e isso só podia ser um sinal do destino. Ela ajeitou o vestido azul marinho que ele havia escolhido para ela usar naquele dia e correu para a sala. Ali estava ele, 2 metros de altura, cabelos escuros perfeitamente alinhados, terno italiano que custava mais do que ela ganhava em 6 meses, e aquele olhar penetrante que a havia conquistado no primeiro encontro. Amor. Marina se jogou em seus braços, respirando fundo o perfume amadeirado que ele usava. Você não imagina o dia que eu tive? Eduardo a abraçou, mas ela sentiu algo diferente na tensão dos músculos dele. Seus braços não a envolveram com a mesma paixão de sempre. Havia uma rigidez ali, como se ele estivesse segurando algo pesado nos ombros. Marina, precisamos conversar. A voz dele soou mais grave que o normal, carregada de uma seriedade que ela nunca tinha ouvido antes. Eu também preciso te contar uma coisa maravilhosa. Ela se afastou um pouco para olhar nos olhos dele, ainda segurando suas mãos. Eduardo, você vai... Meu pai descobriu sobre nós. As palavras caíram sobre Marina como um balde de água gelada. Ela sentiu o sangue fugir do rosto e, por um momento, o mundo pareceu girar mais devagar. Como assim descobriu? A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Eduardo soltou as mãos dela e caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus milhões de habitantes, cada um lutando seus próprios dramas, mas nenhum parecia tão devastador quanto o que estava prestes a se desenrolar naquela sala. Alguém nos fotografou saindo do restaurante na semana passada. As fotos chegaram até ele ontem. Eduardo passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Marina, você não entende a pressão que estou sofrendo. Minha família... A empresa, tudo está em jogo. Mas, Eduardo, o que isso importa? Nós nos amamos. Marina se aproximou dele, colocando a mão em seu braço. A textura do tecido caro do terno contrastava com a frieza que ela sentia emanando dele. E eu tenho uma notícia que vai mudar tudo. Vamos ter um... Marina, pare. Ele se virou bruscamente e ela viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. Não medo de perdê-la, mas medo das consequências de ficar com ela. Você precisa entender que eu não posso continuar com isso. Meu pai vai me deserdar.
a empresa da família. Tudo vai por água abaixo se eu insistir nesse relacionamento. Que relacionamento, Eduardo? A voz de Marina começou a tremer, carregada de uma dor que nascia no peito e se espalhava por todo o corpo. Você está falando como se fosse algo errado, como se fosse crime me amar. Não é crime, Marina, mas é incompatível com a vida que eu preciso levar. Ele se afastou dela, criando uma distância física que se transformou instantaneamente em um abismo emocional. Você é incrível, é linda, é tudo que um homem pode desejar, mas não é o que minha família espera para mim. Marina sentiu o mundo desabar. O cheiro do perfume dele agora a nauseava, e ela se segurou na poltrona de couro italiano para não cair. Como ele podia estar dizendo aquilo? Após 3 anos dormindo em seus braços, acordando com seus beijos, planejando um futuro juntos? Eduardo, eu estou grávida. As palavras saíram de sua boca como uma última cartada. Uma tentativa desesperada de fazê-lo enxergar que aquilo não era apenas sobre eles dois. Agora havia uma terceira pessoa envolvida, pequenina, ainda do tamanho de um grão de arroz, mas já carregando o DNA de ambos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram. E Marina pode ver o exato momento em que o pânico tomou conta dele. Você tem certeza? A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Fiz o teste hoje de manhã 2 vezes. Marina colocou a mão na barriga instintivamente. Eduardo, isso muda tudo. Agora somos uma família. Seu pai vai ter que aceitar, porque esse bebê é neto dele também. Mas em vez do sorriso que ela esperava, em vez do abraço apertado e das lágrimas de alegria, Marina viu Eduardo se transformar diante dos seus olhos. O homem que ela amava desapareceu, substituído por alguém frio, calculista, movido pelo medo e pela pressão social. Marina, ele respirou fundo, e ela soube que o que viria a seguir mudaria suas vidas para sempre. Você precisa abortar. As palavras cortaram o ar como navalhas afiadas. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se sentar na poltrona para não desmaiar. O que você disse? Ela mal conseguia respirar. Você ouviu bem. Eduardo não conseguia olhar nos olhos dela. É a única solução, Marina. Não podemos ter esse bebê. Não agora, não nessas circunstâncias. Essas circunstâncias? Marina se levantou e, pela primeira vez em 3 anos, olhou para Eduardo não com amor, mas com repulsa. Você está falando do nosso filho como se fosse um problema a ser resolvido. É exatamente isso que ele é. A voz de Eduardo subiu de tom e Marina viu a máscara de gentileza finalmente cair. Marina, seja realista. Como você acha que vai criar uma criança sozinha? Com que dinheiro? Em que condições? Você trabalha como recepcionista, mora em um apartamento alugado na Zona Leste. Que futuro você pode oferecer para essa criança? Cada palavra era uma punhalada. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas uma força que ela nem sabia que possuía começou a crescer dentro dela. Então é isso? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. 3 anos significaram nada para você? Todas as promessas, todos os planos, tudo era mentira? Não era mentira, Marina. Eu realmente senti tudo aquilo, mas as coisas mudaram. A vida é assim. Eduardo finalmente olhou nos olhos dela, e Marina viu que o homem que ela amava realmente havia desaparecido. Aborte ou eu te deixo. É simples assim. O ultimato caiu sobre Marina como uma sentença de morte. Ela olhou ao redor daquele apartamento onde havia sido tão feliz, onde sonhara com um futuro ao lado dele, onde imaginara criando seu filho. Agora tudo parecia contaminado, sujo, falso. Você realmente acredita que eu vou matar nosso filho para te manter na minha vida?
A voz dela saiu baixa, mas carregada de uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Nosso filho. Eduardo deu uma risada amarga. Marina, isso aí na sua barriga ainda não é nada. É apenas um aglomerado de células. Você está sendo dramática. Marina sentiu uma força ancestral se erguer dentro dela, a força de todas as mães que já lutaram por seus filhos, que já enfrentaram o mundo inteiro para proteger quem amavam. Saia daqui! Ela apontou para a porta e sua voz não tremia mais. Marina! Saia daqui! O grito ecoou pelas paredes do apartamento luxuoso. Saia e não volte nunca mais. Se você não quer esse bebê, então nós não queremos você. Eduardo pegou as chaves e caminhou em direção à porta. No batente, ele parou e se virou uma última vez. Você vai se arrepender dessa decisão, Marina. Criar uma criança sozinha é muito mais difícil do que você imagina. Talvez seja. Marina colocou ambas as mãos sobre a barriga. Mas prefiro enfrentar qualquer dificuldade a ensinar meu filho que o amor pode ser negociado. A porta se fechou com um som seco, final. Marina ficou sozinha no silêncio do apartamento, mas pela primeira vez em horas, ela se sentiu completa. Ela não estava sozinha. Nunca mais estaria sozinha. O apartamento que Marina dividia com a irmã mais nova parecia minúsculo comparado ao luxo que ela havia experimentado nos últimos 3 anos. O cheiro de feijão, cozinhando na panela de pressão, se misturava ao aroma de amaciante barato que Carla usava nas roupas. Marina encostou a testa na parede fria do banheiro e respirou fundo, tentando conter a náusea matinal que havia se tornado sua companhia constante nas últimas semanas. Marina, você está bem aí dentro? A voz preocupada de Carla ecoou do lado de fora da porta. Faz 20 minutos que você está aí. Marina abriu a torneira e jogou água gelada no rosto. No espelho, seus olhos estavam inchados de tanto chorar e sua pele havia perdido o brilho dourado que os tratamentos caros de Eduardo costumavam proporcionar. Ela tocou a barriga, ainda lisa, mas que já abrigava uma vida de 2 meses. Estou saindo. Ela abriu a porta e encontrou Carla esperando com uma xícara de chá de hortelã fumegante. Bebe isso, vai te ajudar com o enjoo. Carla tinha apenas 22 anos, 4 a menos que Marina, mas seus olhos castanhos carregavam uma sabedoria prematura que vinha de uma vida de privações. E me conta logo o que está acontecendo. Você aparece aqui do nada, depois de 3 anos sumida, chorando que nem uma Magdalena, e ainda por cima grávida. Cadê o príncipe encantado? Marina segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor aquecer seus dedos gelados. O sabor da hortelã trouxe lembranças da infância, quando a mãe preparava esse mesmo chá sempre que uma delas ficava doente. O príncipe encantado virou sapo. A voz de Marina saiu amarga. Na verdade, sempre foi sapo. Eu que estava cega demais para enxergar. Elas se sentaram no sofá pequeno da sala, que também servia como cama para Carla. O tecido estava desbotado, mas estava limpo e cheirava a casa, a família, a um amor simples que Marina havia esquecido que existia. Ele não quer o bebê? Carla perguntou, já adivinhando a resposta pelo olhar devastado da irmã. Ele me deu um ultimato. Marina tomou um gole do chá e as palavras saíram queimando como fogo. Aborte ou te deixo. Como se fosse simples assim. Como se nosso filho fosse apenas um inconveniente que pode ser descartado. Carla soltou um palavrão baixinho que fez Marina dar uma risada triste. Sua irmã sempre teve a linguagem mais colorida da família, herança dos anos trabalhando na fábrica com homens rudes. E você, o que vai fazer? Carla pegou a mão de Marina e ela sentiu a diferença entre suas palmas. As de Carla eram ásperas do trabalho pesado, enquanto as suas ainda mantinham a maciez dos cremes caros que Eduardo insistia em comprar. Eu vou ter esse bebê.
Marina falou com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. Com ou sem ele, com ou sem dinheiro, com ou sem aprovação de ninguém, esse bebê é meu e eu vou protegê-lo com minha vida. Carla apertou a mão da irmã com força. Então você não está sozinha. Nós vamos criar essa criança juntas, igual nossa mãe criou a gente depois que o pai foi embora. As lágrimas voltaram aos olhos de Marina, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Como ela pôde esquecer que tinha uma família? Como pôde se perder tanto no mundo de Eduardo que esqueceu das pessoas que realmente a amavam sem condições? Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Marina. Acordar sem os carinhos matinais de Eduardo, sem o cheiro do café expresso que ele preparava, sem a sensação de segurança que o dinheiro dele proporcionava. Ela voltou a trabalhar na recepção da clínica médica, onde estava antes de conhecê-lo, e teve que suportar os olhares curiosos das colegas que a viram sair da vida delas para viver como princesa e agora retornava grávida e sozinha. Nossa, Marina, você sumiu! Onde estava esses anos todos? Perguntou Silvia, a enfermeira mais fofoqueira da clínica, enquanto observava a barriga ainda discreta de Marina. Vivendo um conto de fadas que virou pesadelo, Marina sorriu amargamente e voltou a organizar as fichas dos pacientes. As noites eram as piores. Deitada no colchão que Carla havia comprado e colocado no chão do quarto delas, Marina ficava acordada ouvindo os ruídos da rua. Carros velhos passando, música alta dos vizinhos, discussões nos apartamentos ao lado. Tudo tão diferente do silêncio elegante do apartamento de Eduardo, onde o único som era o ar-condicionado sussurrando. Ela colocava a mão na barriga e conversava baixinho com o bebê. Desculpa, meu amor. Papai não está aqui, mas mamãe está. E mamãe vai fazer tudo dar certo, você vai ver. Foi durante uma dessas conversas noturnas que Marina sentiu algo diferente. Uma sensação estranha na barriga, como se pequenas borboletas estivessem dançando lá dentro. Ela segurou a respiração e esperou. Ali estava de novo. Pequenos movimentos suaves, como se alguém estivesse acenando para ela de dentro da sua própria pele. Carla! Ela chamou baixinho, não querendo acordar os vizinhos. Carla, acorda! Que foi agora? Carla resmungou, virando de lado na cama de solteiro. Eu acho que o bebê está se mexendo. A voz de Marina estava cheia de espanto e alegria. Carla pulou da cama e se ajoelhou ao lado da irmã. Sério? Como é? Marina guiou a mão de Carla para sua barriga. Fica quietinha e espera. Elas ficaram ali, em silêncio, duas irmãs no escuro, esperando o sinal de uma nova vida. E então aconteceu de novo. Um movimento pequeno, mas inconfundível. Meu Deus! Carla sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. É o meu sobrinho falando comigo. Naquela noite, Marina dormiu pela primeira vez em semanas sem chorar. Tinha algo mágico naqueles movimentozinhos. Era como se o bebê estivesse dizendo: estou aqui, mamãe, nós vamos ficar bem. Mas a realidade batia forte durante o dia. O salário de recepcionista mal cobria suas despesas básicas. E agora ela precisava economizar para o enxoval do bebê. Marina passou a almoçar apenas um lanche e guardar o dinheiro da refeição. Parou de comprar roupas, maquiagem, qualquer coisa que não fosse essencial. Você está emagrecendo demais, Mari. Carla observou uma noite, enquanto preparavam um jantar simples de arroz, feijão e ovo frito. O bebê precisa de nutrição. Eu estou comendo o suficiente. Marina mentiu, servindo-se de uma porção menor que a de sempre. Não está, não. E outra coisa, você não pode continuar fingindo que está tudo bem. Já faz 3 meses que você não fala com a mãe. Ela tem direito de saber que vai ser avó. Marina parou com o garfo no ar. A mãe delas, Dona Rosa, morava em Minas Gerais, na mesma cidadezinha onde elas nasceram. Uma mulher simples que criou 2 filhas lavando roupas para fora depois que o marido as abandonou.
Marina não falava com ela desde que se mudou para São Paulo para viver com Eduardo, envergonhada de ter que explicar por que um homem rico se interessaria por ela. Ela vai me julgar, Carla. Vai dizer que eu mereci, que foi castigo por ter me envolvido com um homem comprometido. Nossa mãe não é assim e você sabe. Carla apontou o garfo para Marina. Liga para ela amanhã ou eu ligo. Na manhã seguinte, Marina discou o número com mãos trêmulas. A voz de Dona Rosa do outro lado da linha trouxe um conforto que ela não sentia há anos. Marina, minha filha, como você está? Faz tanto tempo que não converso com você. Mãe, a voz de Marina falhou. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O silêncio do outro lado foi longo depois que Marina contou toda a história. Sobre Eduardo, sobre a gravidez, sobre o ultimato cruel. Ela esperava broncas, julgamentos, um sermão sobre moral e bons costumes. Quando é que meu neto vai nascer? Foi tudo que Dona Rosa perguntou. Marina desabou a chorar no telefone. Mãe, eu estou com tanto medo. Não sei se vou conseguir criar essa criança sozinha. Filha, você não está sozinha. Nunca vai estar. Esse bebê é uma bênção, não importa como veio ao mundo. E você é mais forte do que imagina. Se eu criei 2 meninas sozinha, você consegue criar uma. Depois da conversa com a mãe, Marina sentiu um peso sair dos ombros. Ela não estava enfrentando aquilo sozinha. Tinha Carla, tinha Dona Rosa e tinha o bebê dentro dela, crescendo forte e saudável apesar de todas as dificuldades. Foi então que a primeira contração de treinamento veio. Marina estava organizando prontuários, quando sentiu uma dor estranha na barriga, como se alguém estivesse apertando com força por dentro. Ela segurou a mesa e respirou fundo. Marina, você está bem? Dr. Henrique, o médico da clínica, apareceu ao lado dela. Acho que sim. Foi só uma dorzinha. Ele olhou para a barriga já saliente de Marina com olhar profissional. Quantos meses? 6. Vem cá, vou te examinar. No consultório, Dr. Henrique colocou o estetoscópio na barriga de Marina. O som que ecoou pela sala fez os olhos dela se encherem de lágrimas. O coração do bebê batendo forte e rápido, como um tamborzinho apressado. Está tudo perfeito. Dr. Henrique sorriu. Coração forte, desenvolvimento normal. Esse bebê está crescendo bem apesar de tudo. Apesar de tudo? Marina perguntou. Marina, eu sei que você está passando por dificuldades. Vejo no seu rosto, no jeito como você se alimenta. Mas esse bebê está lutando para nascer saudável. Ele está te dando força, não está? Marina assentiu, emocionada. Era verdade. Nos momentos mais difíceis, quando a solidão apertava, quando o dinheiro faltava, quando a saudade de Eduardo doía demais, ela colocava a mão na barriga e sentia aquela vida pulsando dentro dela. Era como se o bebê estivesse dizendo: não desiste, mamãe, eu preciso de você. À noite, Marina se deitou e conversou com seu filho como fazia todas as noites. Sabe de uma coisa, meu amor? Seu pai não quis você, mas isso não significa que você não é desejado. Eu te desejo mais do que já desejei qualquer coisa na vida. E quando você nascer, vai conhecer sua tia Carla, que já te ama, e sua avó Rosa, que está doida para te conhecer. Você vai ter tanto amor que não vai nem sentir falta de quem não soube te valorizar. O bebê se mexeu, como se estivesse respondendo, e Marina sorriu no escuro. Ela não sabia como seria o futuro, não sabia se teria dinheiro suficiente, não sabia se seria uma boa mãe. Mas sabia uma coisa: aquele bebê seria amado incondicionalmente. E talvez isso fosse mais importante que todas as outras coisas que ele não teria. A madrugada de dezembro chegou com uma chuva fina que tamborilava no telhado do pequeno apartamento. Marina acordou com uma dor diferente, mais intensa que os desconfortos que havia experimentado nos últimos dias. Ela olhou para o relógio no criado mudo.
3 da manhã. Ao lado, Carla dormia profundamente depois de um dia exaustivo na fábrica. Marina colocou a mão na barriga enorme e sentiu o bebê se mexendo de forma agitada, como se também soubesse que algo estava acontecendo. A dor veio novamente, mais forte desta vez, irradiando das costas para a frente, envolvendo todo o seu abdômen como uma faixa apertada. Carla! Ela sussurrou, tentando não entrar em pânico. Carla, acorda! Sua irmã abriu os olhos imediatamente, o instinto protetor aguçado pelos meses cuidando de Marina. O que foi? Está na hora? Carla saltou da cama, já procurando as roupas que haviam deixado preparadas para esse momento. Marina respirou fundo, contando os segundos até a dor passar. Acho que sim. As contrações estão vindo de 10 em 10 minutos, igual o Dr. Henrique falou. O trajeto até o hospital público foi uma eternidade. No banco de trás do táxi, Marina segurava a mão de Carla com tanta força que deixou marcas. A cada contração, ela mordia o lábio inferior para não gritar. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, olhava pelo retrovisor com preocupação. Calma, filha. Minha mulher teve 7. Você vai ficar bem. Ele acelerou um pouco mais, desviando dos buracos da rua com cuidado. No hospital, o movimento da madrugada era intenso. Gritos ecoavam pelos corredores, mães choravam, pais nervosos caminhavam de um lado para outro. Marina foi rapidamente encaminhada para a sala de pré-parto. Um ambiente com 4 camas separadas, apenas por cortinas finas. O cheiro de desinfetante misturado ao suor e às lágrimas criava uma atmosfera única, onde dor e alegria se misturavam em igual medida. Primeira vez? Perguntou a enfermeira, uma mulher robusta de meia idade com mãos calejadas e olhos gentis. Seu crachá dizia, enfermeira Joana. Marina assentiu, segurando a barriga enquanto outra contração a dominava. Relaxa, querida. Seu corpo sabe o que fazer. Você só precisa respirar e confiar. Joana ajudou Marina a se acomodar na cama e começou a fazer o exame de toque. 8 centímetros. Esse bebê está com pressa para conhecer o mundo. Na cama ao lado, separada apenas por uma cortina azul desbotada, uma adolescente chorava baixinho. Marina podia ouvir os sussurros da mãe dela, tentando consolá-la. Filha, para de chorar. O que passou, passou. Agora você precisa ser forte por esse bebê. Marina sentiu uma pontada no coração. Quantas histórias diferentes se desenrolavam ali. Quantas mulheres enfrentavam sozinhas o momento mais vulnerável de suas vidas. Ela pensou em Eduardo, provavelmente dormindo em sua cama king size, sem fazer ideia de que o filho dele estava prestes a nascer. Tenta dormir um pouco entre as contrações. Joana ajustou o travesseiro atrás de Marina. Ainda vai demorar algumas horas. Mas o sono não veio. Marina ficou olhando para o teto, contando as rachaduras na tinta descascada, ouvindo os sons ao redor. Uma mulher gritava de dor 3 camas à frente, enquanto outra ria nervosamente ao telefone, contando para alguém que o trabalho de parto havia começado. Você quer ligar para o pai do bebê? Carla perguntou baixinho, segurando um celular antigo nas mãos. Marina fechou os olhos e balançou a cabeça. Ele fez a escolha dele. Este momento é nosso. As horas se arrastaram como décadas. A dor aumentava progressivamente, tomando conta de todo o corpo de Marina. Ela segurava a mão de Carla, respirava como havia aprendido no curso de gestante gratuito do posto de saúde e tentava se concentrar no fato de que logo conheceria seu filho. 9 centímetros! Anunciou Joana após outro exame. Falta pouco, guerreira! Foi então que Marina ouviu. Na cama, ao lado da adolescente, uma mulher mais velha começou a chorar. Meu marido deveria estar aqui. Ela soluçava. 20 anos de casamento e ele me abandona justo agora. Marina sentiu uma solidariedade profunda com aquela desconhecida.
Quantas mulheres ali estavam enfrentando sozinhas o momento que deveria ser compartilhado? Quantas foram abandonadas por homens que não souberam assumir a responsabilidade? Não chora não, mãe. A voz jovem da adolescente soou surpreendentemente madura. A gente é forte. A gente não precisa de homem nenhum para ser feliz. Uma contração mais forte arrancou um grito de Marina. Ela apertou a mão de Carla e sentiu algo quente escorrer entre suas pernas. A bolsa estourou! Carla gritou. E imediatamente Joana e outras duas enfermeiras apareceram. Vamos para a sala de parto! Joana comandou, enquanto ajudavam Marina a se levantar. A sala de parto era fria e cheia de equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Marina foi colocada na mesa cirúrgica com as pernas apoiadas em estribos metálicos. A luminária forte acima de sua cabeça a cegava, mas ela podia ouvir perfeitamente os ruídos ao redor. O bip dos monitores, as conversas baixas da equipe médica e, acima de tudo, sua própria respiração ofegante. Pode fazer força na próxima contração, ordenou o Dr. Silva, o obstetra de plantão. Era um homem jovem, com olhos cansados de quem havia passado a noite inteira trazendo bebês ao mundo. Marina fez força como nunca havia feito em toda a vida. Sentiu como se estivesse sendo partida ao meio, como se seu corpo fosse explodir. Gritou, sem se importar com quem pudesse ouvir. Vejo a cabeça! Mais uma força, Marina! Ela olhou para o lado e viu Carla chorando, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue, irmã. Seu filho quer nascer. Ele está quase aqui. Marina reuniu forças que não sabia possuir e empurrou com todo o poder que tinha. Sentiu algo escorregar, uma sensação de alívio e vazio ao mesmo tempo. E então o mundo parou. Um choro forte, indignado, ecoou pela sala. O choro mais bonito que Marina já havia escutado em toda a sua vida. É um menino! Dr. Silva ergueu um bebê pequeno, vermelho e gritando. Um menino lindo e saudável! Marina desabou a chorar, lágrimas de alívio, de alegria, de amor instantâneo e absoluto. Carla também chorava, apertando sua mão. Ele é perfeito, Mari. Olha só que lindo! O bebê foi colocado sobre o peito de Marina, ainda conectado pelo cordão umbilical. Ela olhou para aquele rostinho enrugado, para os pulmões pequenos, trabalhando com força, para as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos. O amor que ela sentiu naquele momento foi maior que qualquer coisa que já havia experimentado. Maior que o amor por Eduardo, maior que qualquer sentimento que achava conhecer. Oi, meu amor, ela sussurrou, tocando delicadamente o rosto do filho. Eu sou sua mamãe. Desculpa a demora para nos encontrarmos. E o bebê parou de chorar por um momento, como se reconhecesse sua voz. Aqueles olhinhos escuros, ainda inchados do parto, tentaram focar no rosto dela. 3 quilos e 400 gramas, anunciou a enfermeira que estava pesando e medindo. 50 centímetros, um bebê perfeito. Quando trouxeram o bebê de volta, já limpo e embrulhado em uma mantinha azul do hospital, Marina sentiu seu coração se expandir ainda mais. Ele estava acordado, observando tudo ao redor com curiosidade. Como você vai chamar ele? Perguntou Carla, estendendo o dedo mindinho para o sobrinho, que imediatamente o agarrou com força surpreendente. Marina havia pensado em vários nomes ao longo dos meses, mas nenhum parecia perfeito. Agora, olhando para o filho, apenas um nome fazia sentido. Gabriel, ela sussurrou. Gabriel Rosa Santos. Como o avô que ele nunca vai conhecer, e com o nome da avó que vai amá-lo incondicionalmente. Gabriel Rosa Santos. O nome soou perfeito nos lábios dela. Gabriel, Carla repetiu, sorrindo através das lágrimas. Bem-vindo ao mundo, Gabriel. Sua mamãe e sua tia vão cuidar muito bem de você. Naquela noite, no quarto coletivo do hospital, Marina não conseguiu dormir. Ficou observando Gabriel dormir no bercinho ao lado de sua cama. Ele era tão pequeno, tão frágil,
mas ao mesmo tempo tão perfeito. Cada respiração, cada movimento, cada expressão que passava por seu rostinho a deixava hipnotizada. As outras mães do quarto recebiam visitas. Maridos com flores, famílias inteiras para conhecer o novo integrante. Marina teve apenas Carla, que chegou depois do trabalho, carregando um buquê de flores do campo comprado na esquina do hospital. Não são as mais caras, mas são as mais cheirosas. Carla riu, arranjando as flores em um copo d'água. Marina não se importava com flores caras ou visitas numerosas. Ela tinha o que realmente importava: Gabriel e o amor incondicional da irmã. Durante a madrugada, Gabriel acordou chorando de fome. Marina o colocou para mamar pela primeira vez, e a sensação foi indescritível. Ela sentiu como se uma força ancestral estivesse passando através dela, conectando-a a todas as mães que já existiram no mundo. "Você é só meu", ela sussurrou para o bebê enquanto ele mamava calmamente. "Não importa quem não quis você. Você é meu mundo inteiro agora." Gabriel parecia entender, porque parou de mamar por um momento e olhou diretamente nos olhos dela. Naquele olhar, Marina viu o futuro. As primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro dia de escola, as brigas de adolescente, as alegrias e tristezas que eles dividiriam. Viu também a força que teria para enfrentar qualquer coisa por ele. Nos braços dela, aquele menino era a maior prova de amor e resistência que o mundo já havia visto. Era a prova de que o amor de mãe pode florescer mesmo na adversidade, de que uma família pode nascer da rejeição, de que a vida sempre encontra um jeito de ser mais forte que as circunstâncias. Eduardo havia perdido muito mais do que podia imaginar. Ele havia perdido a chance de conhecer esse milagre pequenino que agora dormia pacificamente, alheio a toda a dor que havia causado apenas por existir. 6 anos se passaram como páginas de um livro que Marina leu com lágrimas e sorrisos. O pequeno Gabriel havia crescido robusto e esperto, com cabelos escuros encaracolados e olhos que brilhavam com a curiosidade de quem descobria o mundo a cada dia. Seus traços delicados combinavam perfeitamente com o sorriso travesso que conquistava a todos. Naquela manhã de sábado, Marina acordou cedo para preparar o café da manhã especial que havia prometido ao filho. Gabriel adorava panquecas com mel, e ela conseguira economizar durante a semana para comprar os ingredientes. O cheiro doce invadiu o apartamento pequeno, misturando-se ao aroma do café forte que Carla preparava antes de sair para o segundo emprego. "Mamãe, posso ajudar?" Gabriel apareceu na cozinha de pijama, os cabelos despenteados e os olhos ainda sonolentos. Aos 6 anos ele já mostrava uma personalidade forte e independente, sempre querendo participar de tudo. "Claro, meu amor. Você pode mexer a massa enquanto eu viro as panquecas." Marina sorriu, vendo o filho subir no banquinho que Carla havia feito especialmente para ele alcançar a pia e o fogão. Gabriel pegou a colher de pau com seriedade, concentrado na tarefa como se fosse a coisa mais importante do mundo. Marina observou os gestos dele, a determinação no rostinho, e sentiu o peito apertar de tanto orgulho. "Mamãe, por que você fica olhando para mim assim?" Gabriel perguntou sem parar de mexer. "Porque você é o menino mais lindo do mundo inteiro." Marina beijou o topo da cabeça dele, respirando o cheiro macio dos cabelos recém-acordados. Após o café da manhã, eles se arrumaram para o passeio que Gabriel havia pedido há semanas: ir ao shopping, conhecer a nova loja de brinquedos que havia aberto. Marina contou as moedas do pote de mantimentos 3 vezes antes de sair, calculando mentalmente se teria dinheiro suficiente para comprar pelo menos um carrinho pequeno para o filho. O ônibus estava lotado, como sempre aos sábados. Gabriel se acomodou no colo de Marina, apontando pelas janelas e fazendo comentários sobre tudo que via: cachorros na rua, carros coloridos, pessoas caminhando na calçada. Sua curiosidade era inesgotável.
E Marina respondia pacientemente a todas as perguntas. Olha, mamãe, aquele prédio é maior que o nosso. Gabriel pressionou o nariz contra o vidro. Muito maior, meu amor. No mundo tem prédios de todos os tamanhos. O shopping era um mundo diferente para Gabriel. Seus olhos se arregalaram ao ver as vitrines iluminadas, as escadas rolantes, a multidão de pessoas bem vestidas caminhando em todas as direções. Marina segurou firme na mão dele, lembrando-se da primeira vez que ela própria havia pisado num lugar assim, anos atrás, quando conheceu Eduardo. Uau, mamãe, olha só quantas coisas! Gabriel parava a cada vitrine, encantado com tudo que via. Eles caminharam lentamente, Gabriel explorando cada detalhe com os olhos brilhantes. Marina comprou um sorvete pequeno para dividirem e se sentaram num banco próximo à fonte central para descansar. Gabriel saboreava cada colherada como se fosse a primeira vez que experimentava algo tão delicioso. Mamãe, um dia eu vou ser rico e vou comprar um shopping inteirinho para você, Gabriel declarou com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Marina riu, bagunçando os cabelos dele. Você não precisa me comprar nada, meu amor. Só de você existir, eu já me sinto a mulher mais rica do mundo. Foi quando levantaram para procurar a loja de brinquedos que aconteceu. Marina estava consultando o mapa do shopping, Gabriel ao seu lado segurando sua mão, quando ouviu uma voz que conhecia muito bem. Uma voz que não escutava há 6 anos, mas que ainda era capaz de fazer seu coração disparar. Marina! Ela ergueu os olhos lentamente, como se o movimento pudesse mudar a realidade. Mas lá estava ele, Eduardo, mais alto do que ela lembrava, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo um terno caro que provavelmente custava mais que o salário dela de 6 meses. Ele estava acompanhado de uma mulher loira, elegante, que usava um anel de diamante no dedo anelar. Por um momento, o mundo parou. Marina sentiu como se estivesse numa máquina do tempo, transportada de volta àquela noite terrível quando tudo acabou. Eduardo também parecia petrificado, os olhos fixos nela, como se estivesse vendo um fantasma. Mamãe, quem é esse moço? A voz de Gabriel cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Eduardo baixou os olhos para a criança, e Marina viu o exato momento em que o mundo dele desabou. Os olhos de Gabriel eram idênticos aos dele, o formato do rosto, o nariz, até a pequena covinha no queixo. Era como se alguém tivesse colocado uma foto de Eduardo criança ao lado de Gabriel. Eduardo ficou sem ar. Sua face empalideceu completamente e ele teve que se apoiar na parede para não cair. A mulher loira ao lado dele olhou confusa de Eduardo para Gabriel, depois para Marina, começando a conectar os pontos. Eduardo, você conhece essa pessoa? A voz dela tinha um tom gelado. Marina sentiu Gabriel apertar sua mão, percebendo a tensão no ar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Instintivamente, ela puxou o filho mais para perto, como se quisesse protegê-lo de algo invisível, mas perigoso. Mamãe? Gabriel sussurrou, olhando para ela com os olhos cheios de confusão. Marina respirou fundo, reunindo toda a força que tinha. Olhou diretamente nos olhos de Eduardo e por um momento viu ali o homem que havia amado, perdido sob camadas de arrependimento e choque. Gabriel, vamos embora. Ela disse baixinho, tentando se afastar. Marina, espera. Eduardo finalmente encontrou a voz, mas ela saiu rouca, quase inaudível. Não. Marina balançou a cabeça, segurando Gabriel com mais firmeza. Não temos nada para conversar. Ela começou a andar rapidamente, puxando Gabriel consigo, mas podia sentir os olhos de Eduardo queimando suas costas. Ouvia a discussão que começava entre ele e a mulher loira, vozes alteradas que ecoavam pelo shopping. Eduardo, que criança é essa? Por que ela tem os seus olhos? Gabriel olhou para trás, enquanto caminhavam, curioso sobre o homem estranho que havia deixado sua mãe tão nervosa. Mamãe,
Por que você está tremendo? Ele perguntou quando chegaram à loja de brinquedos. Marina se agachou na altura dele, tentando controlar a própria respiração. As mãos dela realmente tremiam e ela não conseguia parar. Às vezes, a mamãe fica nervosa em lugares com muita gente. Ela mentiu, forçando um sorriso. Mas já passou. Vamos escolher seu brinquedo? Mas era impossível se concentrar. Marina fingia observar os brinquedos enquanto Gabriel explorava as prateleiras, mas sua mente estava completamente voltada para o encontro inesperado. Eduardo havia envelhecido bem, continuava bonito e elegante. A mulher ao lado dele claramente era de sua classe social, alguém que seus pais aprovariam. Gabriel escolheu um carrinho pequeno de bombeiros, o mais barato da prateleira. Marina pagou com as moedas que havia separado, mas suas mãos tremiam tanto que derrubou algumas no chão. Mamãe, você está doente? Gabriel perguntou preocupado. Não, meu amor, mamãe só está um pouco cansada. Eles saíram da loja e Marina pensou que o pior havia passado. Mas quando se aproximavam da saída do shopping, Eduardo apareceu sozinho, sem a mulher loira. Ele caminhou diretamente em direção a eles, e Marina viu que havia lágrimas em seus olhos. Marina, por favor, só 5 minutos. Não. Ela continuou andando, mas Eduardo a acompanhou. Ele é meu filho, não é? A voz de Eduardo estava carregada de uma dor que Marina nunca havia ouvido antes. Gabriel olhou de um para o outro, começando a entender que havia algo importante acontecendo, mesmo sem compreender exatamente o que. Marina parou de andar e se virou para Eduardo. Pela primeira vez em 6 anos, eles se olharam nos olhos de verdade. Ele é meu filho. Ela disse baixinho, mas com uma firmeza que cortou Eduardo como um punhal. Só meu. Eduardo olhou para Gabriel, que observava tudo com curiosidade infantil. A semelhança era inegável, chocante. Era como olhar para si mesmo 30 anos atrás. Como ele se chama? Eduardo perguntou, a voz quase sumindo. Marina hesitou por um momento. Depois respondeu, Gabriel. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo, como se o nome fosse um soco no estômago. Marina. Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Mamãe, posso brincar com o meu carrinho aqui? Gabriel interrompeu, apontando para um espaço aberto perto da fonte. Claro, meu amor, mas não saia de perto da mamãe. Gabriel se afastou alguns metros e começou a brincar, fazendo barulhos de sirene. Eduardo o observava hipnotizado, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. 6 anos, Marina, Eduardo sussurrou. 6 anos que eu poderia ter. Poderia ter o quê? Marina o interrompeu, a voz carregada de uma raiva antiga. Você teve sua chance. Você escolheu sua vida sem complicações. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina lembrava bem dos tempos em que estavam juntos. Eu cometi o maior erro da minha vida. As palavras saíram como um sussurro desesperado. Marina olhou para Gabriel brincando alegremente, alheio ao drama dos adultos ao redor. Seu filho, que ela havia criado sozinha, que aprendera a andar segurando sua mão, que dizia mamãe como a primeira palavra, que a consolava quando ela chorava escondida no banheiro. O erro não foi seu, Eduardo. O erro seria se eu tivesse feito o que você pediu. Os dias seguintes ao encontro no shopping passaram como uma tempestade silenciosa. Marina mal conseguia dormir, revivendo cada segundo daquele momento em que os mundos se colidiram. Gabriel, com a percepção aguçada que só as crianças possuem, notava que algo havia mudado no comportamento da mãe. Mamãe, você está triste? Ele perguntou numa manhã, enquanto tomavam café da manhã no apartamento pequeno. Não, meu amor. Mamãe só está pensando em algumas coisas. Marina forçou um sorriso, bagunçando os cabelos encaracolados do filho. Mas a verdade era que ela não conseguia tirar da cabeça a expressão de Eduardo quando viu Gabriel. O choque, o reconhecimento, a dor. Parte dela sentia uma satisfação amarga. Ele estava finalmente pagando
pelo que havia feito. Outra parte, porém, a assombrava com sentimentos que preferira manter enterrados. Foi numa quinta-feira, quando Marina voltava do trabalho, que encontrou Eduardo esperando na porta do prédio. Ele estava encostado num carro importado, vestindo um terno mais simples que de costume, mas ainda visivelmente caro. Os vizinhos olhavam curiosos pelas janelas. Não era comum ver carros como aquele na rua. "O que você está fazendo aqui?" Marina perguntou, parando a alguns metros de distância. "Preciso conversar com você." Eduardo se aproximou e ela pôde ver as olheiras profundas sob seus olhos. "Por favor, Marina, são apenas 5 minutos. Gabriel está lá em cima. Não vou expô-lo a isso. Então vamos conversar aqui mesmo." Eduardo olhou ao redor, ciente dos olhos curiosos. "Marina, desde aquele dia no shopping, eu não consigo pensar em outra coisa. Aquele menino, Gabriel, ele não é nada seu." Marina o interrompeu, a voz cortante como vidro. "Você perdeu qualquer direito sobre ele no dia em que me deu aquele ultimato." Eduardo passou a mão pelo rosto, um gesto de desespero que Marina reconheceu dos tempos difíceis do relacionamento deles. "Eu sei que cometi um erro terrível, o pior erro da minha vida." As palavras saíam com dificuldade. "Mas, Marina, eu não sabia, eu não imaginava como seria vê-lo. Como seria saber que existe alguém no mundo que o quê?" Marina cruzou os braços, mantendo a distância física e emocional. "Que carrega metade de mim." Eduardo a olhou nos olhos pela primeira vez. "Marina, eu me casei com Patrícia há 3 anos. Tentamos ter filhos, mas ela não consegue engravidar. E aí, de repente, eu descubro que já tenho um filho. Um filho que você rejeitou antes mesmo dele nascer." Marina sentiu a raiva antiga ferver no peito. "Eduardo, você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de 6 anos e querer fazer parte da vida dele? Você acha que é assim que funciona?" Do apartamento no 2º andar, a voz de Gabriel ecoou pela janela aberta. "Mamãe, cadê você?" Marina olhou para cima e acenou para o filho. Gabriel estava na janela, segurando seu carrinho de bombeiros novo. "Estou aqui, meu amor, já estou subindo." Quando ela olhou de volta para Eduardo, viu que ele também estava observando a janela, o rosto transfigurado por uma emoção que ela nunca havia visto antes. "Ele parece comigo quando eu era criança." Eduardo sussurrou, como se estivesse falando consigo mesmo. "Ele é muito mais do que você jamais foi." Marina se virou para entrar no prédio. "Gabriel tem caráter." "Marina, espera!" Eduardo segurou levemente o braço dela, um toque que a fez parar instantaneamente. "Eu sei que não mereço, mas deixa eu conhecê-lo. Deixa eu tentar consertar isso." Marina se virou lentamente e Eduardo viu nos olhos dela uma dureza que não existia 6 anos atrás. "Consertar o quê, Eduardo? Você acha que pode consertar 6 anos de ausência? Você acha que pode aparecer na vida dele e fingir que sempre existiu?" Ela liberou o braço da mão dele. "Gabriel não precisa de você. Ele nunca precisou. Mas eu preciso dele." A confissão saiu como um sussurro desesperado. "Marina, eu não sabia o que estava perdendo. Eu não sabia que seria assim." "Como assim?" "Esse vazio, essa sensação de que metade da minha vida está faltando." Eduardo encostou de volta no carro, como se precisasse de apoio. "Desde que vi Gabriel, eu acordo todas as noites pensando nele, me perguntando como é a voz dele, se ele gosta de futebol, se tem medo do escuro, se ele pergunta pelo pai que não tem." Marina completou, a voz carregada de dor. "Quer saber a resposta? Sim, ele pergunta. E sabe o que eu respondo? Que o papai dele foi embora antes dele nascer, mas que isso não importa porque mamãe o ama por 2. Eduardo fechou os olhos, como se as palavras fossem socos físicos. "Quantas vezes?" ele perguntou. "Todas as vezes que via outros meninos com os pais."
No parque, na escola, na televisão. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas as manteve sob controle. Eduardo, você não faz ideia do que é explicar para uma criança por que ela não tem pai. Você não faz ideia de quantas noites eu chorei no banheiro para ele não ouvir. Marina, não. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Você não tem o direito de aparecer agora e querer brincar de pai. Gabriel construiu uma vida sem você. Nós construímos uma vida sem você. Do andar de cima, a voz de Gabriel ecoou novamente. Mamãe, a tia Carla chegou e trouxe pizza. Marina olhou para cima e sorriu genuinamente pela primeira vez na conversa. Já vou, meu amor. Quando olhou de volta para Eduardo, ele estava observando a interação com uma expressão de perda profunda. Ele é feliz. Eduardo disse, mais para si mesmo que para ela. Muito feliz, Marina respondeu com orgulho. Apesar de tudo, apesar de você, ele é uma criança alegre e amorosa. Por favor. Eduardo deu um passo em direção a ela. Deixa eu contribuir com alguma coisa. Escola particular, plano de saúde, alguma coisa que possa ajudar. Marina riu, mas não havia humor na risada. Agora você quer bancar o pai presente, comprando perdão com dinheiro? Ela balançou a cabeça. Eduardo, Gabriel não precisa da sua culpa transformada em cheque. Ele precisa de amor, de presença, de consistência. Coisas que dinheiro não compra. Então me deixa dar essas coisas a ele. Você perdeu essa chance há 6 anos. Marina começou a subir as escadas do prédio. E mesmo que eu quisesse, como você explicaria isso para sua esposa? Como explicaria que tem um filho bastardo que rejeitou? Eduardo ficou em silêncio e Marina soube que havia acertado no ponto fraco. Ela não sabe, não é? Marina parou na escada e se virou. Sua esposa perfeita da sociedade não sabe que você abandonou uma mulher grávida. É complicado. Não, Eduardo. É simples. Você fez uma escolha. Agora vive com ela. Marina subiu mais alguns degraus, assim como eu vivi com a minha. Marina! Eduardo gritou quando ela estava quase no topo da escada. Eu te amei! Eu amei você de verdade! Marina parou, segurando o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Se você me amasse de verdade, estaria aqui há 6 anos. Ela não se virou para olhar para ele. Amor verdadeiro não abandona. Amor verdadeiro não exige que você escolha entre ele e seu próprio filho. Ela entrou no apartamento e fechou a porta, encostando-se nela por um momento para recuperar a respiração. Do outro lado, podia ouvir o som do carro de Eduardo partindo. Gabriel correu para abraçá-la, seguido de Carla, que carregava uma caixa de pizza. Mamãe, você demorou! Gabriel reclamou, mas seu sorriso mostrava que não havia raiva verdadeira. Desculpa, meu amor. Mamãe encontrou um conhecido na rua. Marina beijou a testa dele, respirando o cheiro familiar dos cabelos limpos. Alguém interessante? Carla perguntou, conhecendo a irmã bem demais para não notar a tensão. Marina olhou para Gabriel, que já estava abrindo a caixa de pizza com excitação infantil, e depois para Carla. Ninguém importante. Ela mentiu, sabendo que conversariam sobre isso mais tarde, quando Gabriel estivesse dormindo. Mas enquanto assistiam televisão juntos, Gabriel no colo dela e Carla ao lado, Marina não conseguia parar de pensar nas palavras de Eduardo. Ele havia dito que a amara de verdade. Mas se fosse verdade, por que tinha sido tão fácil para ele escolher a aprovação da família sobre ela e o filho? Gabriel adormeceu no sofá, e Marina o carregou para a cama. Enquanto o cobria, ele abriu os olhos sonolentos. Mamãe, aquele homem do shopping era meu papai? A pergunta saiu baixinha, mas cortou Marina como uma faca. Ela parou, segurando a respiração. Como Gabriel havia feito essa conexão? Por que você acha isso, meu amor? Porque ele ficou olhando para mim igual você faz. E por que você ficou triste depois? Gabriel bocejou. E porque eu acho que ele tem os meus olhos.
Marina sentou na beirada da cama, acariciando os cabelos do filho. Às vezes, meu amor, algumas pessoas aparecem nas nossas vidas, mas não ficam. Não porque não sejam importantes, mas porque é complicado. Gabriel assentiu sonolento, já quase dormindo novamente. Tudo bem, mamãe. Eu gosto da nossa família do jeito que ela é. Quando Marina saiu do quarto, encontrou Carla esperando com 2 xícaras de chá. Agora me conta tudo. Na segunda-feira seguinte, Marina estava organizando os prontuários na recepção da clínica, quando sua rotina foi interrompida pelo som de passos conhecidos. Ela ergueu os olhos e congelou. Eduardo caminhava em direção à recepção, mas dessa vez não estava sozinho. Um menino de aproximadamente 8 anos o acompanhava, loiro como a mulher do shopping, vestindo um uniforme de escola particular que custava mais que o salário mensal de Marina. Bom dia. Eduardo parou diante do balcão, visivelmente nervoso. Eu gostaria de marcar uma consulta. Marina olhou para ele com desconfiança, depois para o menino que brincava com um videogame portátil, alheio à atenção dos adultos. Para você ou para ele? Ela perguntou, mantendo a voz profissional. Para mim. Eduardo hesitou. Mas, na verdade, eu preciso conversar com você. É sobre Gabriel. O menino loiro ergueu os olhos do videogame ao ouvir o nome. Papai, quem é Gabriel? Ele perguntou com curiosidade infantil. Marina sentiu um nó no estômago. Eduardo havia trazido o enteado para uma conversa sobre Gabriel? Que tipo de jogo cruel era esse? É um amigo, Mateus. Eduardo respondeu desconfortavelmente. Continua jogando. Marina marcou uma consulta fictícia para o final do expediente e sussurrou. Sala 3, às 6 horas, e deixa esse menino fora disso. Às 6 da tarde, a clínica estava vazia. Marina terminou de organizar seus afazeres e se dirigiu à sala 3, onde encontrou Eduardo sozinho, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Onde está o menino? Ela perguntou, fechando a porta. Patrícia veio buscar. Ele não sabe de nada sobre Gabriel. Eduardo parou de andar e a encarou. Marina, eu não consegui parar de pensar no que você disse, sobre como Gabriel pergunta pelo pai. E? Marina cruzou os braços, mantendo-se próxima à porta. Eu quero conhecê-lo. As palavras saíram firmes, decididas. Quero ser parte da vida dele. Marina riu, mas o som não tinha alegria. Você acha que pode simplesmente decidir isso? Eduardo, você tem uma família, tem um enteado que te chama de papai. Como você pretende explicar Gabriel para eles? Eu vou dar um jeito. Eduardo se aproximou dela. Marina, eu sei que cometi um erro terrível. Sei que fui um covarde. Mas esse menino é meu filho, e eu... Ele não é seu filho. Marina explodiu, a voz ecoando pela sala pequena. Ser pai não é só questão de DNA, Eduardo. É estar lá quando a criança tem febre no meio da madrugada. É ensinar a amarrar o sapato. É consolá-la quando ela cai e se machuca. É trabalhar 2 empregos para pagar a escola. Você não fez nada disso. Eduardo baixou a cabeça, as palavras de Marina atingindo-o como socos. Eu sei que não fui pai para ele, mas posso começar a ser agora. Agora? Marina balançou a cabeça incrédula. Gabriel tem 6 anos, Eduardo. 6 anos. Ele já tem uma personalidade formada, tem medos, sonhos, preferências. Você perdeu tudo isso. Mas não preciso perder o futuro dele. Eduardo ergueu os olhos e Marina viu lágrimas ali. Por favor, Marina, me dá uma chance de conhecer meu filho. Seu filho? A voz dela subiu de tom novamente. Eduardo, você quer saber qual foi a primeira palavra dele? Mamãe. Sabe quando ele deu os primeiros passos? No dia do meu aniversário, como se fosse um presente. Sabe qual é a comida favorita dele? Macarrão com molho de tomate, porque é o que eu sei fazer melhor. Você não sabe nada sobre Gabriel.
Eduardo se sentou numa das cadeiras da sala, derrotado. Então me deixa aprender. A voz dele saiu como um sussurro. Me deixa conhecer essas coisas. Marina observou o homem diante dela. O mesmo que havia amado, o mesmo que a havia destruído, agora aparentemente quebrado pela descoberta do filho que rejeitara. Por que, Eduardo? Por que agora? Por que, Gabriel? Por que... Eduardo respirou fundo, lutando contra as palavras. Porque todos os dias, desde que vi Gabriel, eu acordo pensando nele. Porque quando olho para Mateus, imagino como seria se fosse Gabriel ali. Porque percebi que passei 6 anos vivendo uma vida incompleta. E sua esposa, o que ela pensa sobre isso? Eduardo ficou em silêncio e Marina teve sua resposta. Ela não sabe. Marina balançou a cabeça. Eduardo, você quer entrar na vida do Gabriel escondido? Quer ser um pai de meio período que aparece quando dá vontade? Não é isso. É exatamente isso. Marina se aproximou dele. Gabriel merece mais que migalhas de atenção. Ele merece um pai presente, dedicado, que o coloque em primeiro lugar. Não um homem casado que o visita escondido da esposa. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela pequena da sala. Patrícia e eu, nosso casamento não está bem, ele disse baixinho. Desde que descobriu que não pode ter filhos, ela mudou. Ficou amarga, distante. E você acha que Gabriel vai resolver seus problemas conjugais? Marina sentiu nojo. Meu filho não é terapia, Eduardo. Não é isso! Eduardo se virou para ela desesperado. Marina, você não entende. Quando vi Gabriel, foi como se uma parte de mim que estava morta voltasse à vida. Foi como se... Como se o quê? Como se finalmente eu soubesse quem eu realmente sou. As palavras saíram carregadas de emoção. Eu passo os dias no escritório, fingindo me importar com lucros e perdas, voltando para casa para jantar em silêncio com uma mulher que mal me olha nos olhos. E aí, de repente, vejo um menino que tem meu rosto, meus gestos, e percebo que existe algo real no mundo. Algo que realmente importa. Marina sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de raiva e pena. Gabriel sempre importou, Eduardo, desde o primeiro dia. Você que escolheu que ele não importasse para você. Eu sei. Eduardo passou as mãos pelos cabelos. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida, mas não posso mudar o passado, Marina. Só posso tentar construir um futuro diferente. Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando Eduardo. Ele parecia genuinamente arrependido, mas arrependimento não apagava 6 anos de ausência. E se eu disser não? E se eu não deixar você conhecer Gabriel? Eduardo a olhou nos olhos, e ela viu pânico ali. Por favor, não faça isso. A voz dele tremeu. Marina, eu sei que não mereço, mas... Esse menino é tudo que me resta de real na vida. Gabriel não é seu prêmio de consolação. Marina explodiu novamente. Ele não existe para te dar propósito. Ele é uma criança, Eduardo. Uma criança que construiu uma vida feliz sem você. Mas e se ele quiser me conhecer? Eduardo deu um passo em direção a ela. E se Gabriel quiser saber quem é o pai dele? Marina parou. A pergunta atingindo em cheio suas próprias inseguranças. Gabriel havia perguntado sobre o pai algumas vezes, especialmente depois do encontro no shopping. Isso não é da sua conta, ela disse, mas a voz saiu menos firme que antes. É sim. Eduardo se aproximou mais. Marina, independente do que você pense sobre mim, eu sou o pai biológico dele, e uma hora ou outra ele vai querer respostas. Marina sentiu as defesas começando a ruir. Era verdade. Gabriel estava crescendo, fazendo mais perguntas, notando as diferenças entre sua família e as outras. Se eu permitir que você o conheça, ela disse lentamente, seria nos meus termos. Gabriel vem primeiro, sempre. Se em qualquer momento eu perceber que isso está prejudicando ele, acabou.
Eduardo assentiu rapidamente, como se temesse que ela mudasse de ideia. Qualquer coisa que você disser, seus termos, suas regras. Marina respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Primeiro você conta para sua esposa. Não vou permitir que Gabriel seja seu segredinho sujo. Eduardo empalideceu, mas assentiu. Segundo, se você entrar na vida dele, não pode sair de novo. Gabriel já foi rejeitado uma vez por você. Se você fizer isso de novo, juro por Deus que nunca mais verá ele. Não vou fazer isso de novo, Eduardo disse com convicção. Terceiro, eu controlo como e quando vocês se encontram. Gabriel não sabe quem você é, e vou decidir como e quando contar para ele. Eduardo assentiu para tudo, os olhos brilhando com esperança. Marina observou o homem diante dela. O pai do seu filho, o homem que havia partido seu coração, agora implorando por uma chance de conhecer Gabriel. Por que eu deveria acreditar em você? Ela perguntou baixinho. Eduardo a olhou nos olhos e pela primeira vez em 6 anos, Marina viu o homem que havia amado por trás da máscara do empresário bem-sucedido. Por quê? Ele disse com voz embargada. Gabriel é a primeira coisa na minha vida que realmente vale a pena lutar. O primeiro encontro foi marcado para um sábado no Parque Municipal, território neutro onde Gabriel se sentiria à vontade. Marina passou a semana inteira planejando como contar ao filho sobre Eduardo, ensaiando as palavras na frente do espelho, imaginando todas as possíveis reações. Na quinta-feira à noite, enquanto Gabriel tomava banho, ela finalmente reuniu coragem. Gabriel, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Marina se sentou na beirada da cama dele, que ainda brincava com seus carrinhos. Fiz alguma coisa errada, mamãe? Os olhos castanhos dele se arregalaram com preocupação. Não, meu amor, você não fez nada errado. É sobre seu pai. Gabriel parou de brincar imediatamente, sentando-se com atenção total. Lembra daquele homem do shopping que ficou olhando para você? Gabriel assentiu lentamente, como se já soubesse o que viria. Ele é meu papai? A pergunta saiu em um sussurro. Marina sentiu o coração apertar. Sim, meu amor, ele é seu pai biológico. Por que ele foi embora? A pergunta que Marina mais temia veio com a inocência brutal das crianças. Às vezes, meu amor, as pessoas adultas fazem escolhas erradas quando estão com medo. Seu pai ficou com medo quando soube que você ia nascer e fez uma escolha ruim. Gabriel processou a informação em silêncio, mexendo distraidamente com um carrinho. Ele quer me conhecer agora? Quer, mas só se você quiser conhecer ele também. Marina segurou as mãos pequenas do filho. Você não é obrigado, Gabriel. Se não quiser, está tudo bem. Gabriel ficou pensativo por um longo momento. Ele vai embora de novo? A pergunta partiu o coração de Marina. Como explicar para uma criança que não havia garantias na vida? Ele prometeu que não, meu amor. Mas se ele magoar você de qualquer jeito, mamãe não vai deixar. Gabriel assentiu, confiando na proteção da mãe como sempre fizera. Eu quero conhecer ele, disse finalmente. Mas você vai ficar junto, né? Sempre, meu amor, sempre. No sábado, Marina e Gabriel chegaram ao parque pontualmente às 3 da tarde. Eduardo já estava lá, sentado num banco próximo ao playground, visivelmente nervoso. Vestia jeans e uma camisa polo, uma tentativa clara de parecer mais casual, menos intimidador. É ele, mamãe, Gabriel apontou discretamente. É ele. Marina respirou fundo. Lembra do que conversamos? Se ficar desconfortável, é só falar. Eles se aproximaram lentamente. Eduardo se levantou quando os viu, as mãos tremendo visivelmente. Oi? Eduardo disse baixinho, como se estivesse com medo de assustar Gabriel. Oi? Gabriel respondeu, escondendo-se parcialmente atrás da perna de Marina. Gabriel, este é Eduardo, seu pai.
Marina fez as apresentações com voz cuidadosamente controlada. Eduardo se agachou para ficar na altura de Gabriel, mantendo distância respeitosa. Oi, Gabriel. É muito bom finalmente te conhecer. Gabriel o observou com curiosidade, estudando cada detalhe do rosto. Você tem os meus olhos. Gabriel disse finalmente, fazendo Eduardo engolir um soluço. Na verdade, você tem os meus olhos. Eduardo sorriu, os próprios olhos marejados. E o nariz também, acho. Gabriel tocou o próprio nariz, comparando mentalmente. Mamãe, posso brincar no balanço? Claro, meu amor. Nós vamos ficar aqui pertinho. Gabriel correu para o playground e Marina se sentou no banco ao lado de Eduardo, mantendo os olhos fixos no filho. Ele é perfeito. Eduardo sussurrou, observando Gabriel brincar. Ele é. Marina respondeu secamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Gabriel interagir com outras crianças. Ele era naturalmente sociável, dividindo os brinquedos e ajudando os menores. Ele puxou isso de você, Eduardo comentou, vendo Gabriel ajudar uma menina pequena a subir no escorregador. Ele puxou isso de ter sido criado com amor. Marina corrigiu. Eduardo aceitou a farpa sem reclamar. Marina, eu contei para Patrícia. Ela se virou para olhá-lo, surpresa. E ela saiu de casa. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Levou Mateus e foi para a casa da mãe dela. Disse que precisa de tempo para processar. Marina sentiu uma pontada inesperada de culpa. Eu sinto muito pelo menino. Ele não merece passar por isso. Nenhum deles merece, Eduardo suspirou. Mas eu não podia continuar mentindo. Gabriel merece ter um pai que não se envergonha dele. Papai! A voz de Gabriel os interrompeu. Ele vinha correndo em direção a eles, segurando algo nas mãos. O coração de Eduardo parou ao ouvir a palavra. Gabriel havia o chamado de papai naturalmente, sem pensar. Olha o que eu achei. Gabriel mostrou uma pedra lisa e brilhante. É bonita, né? Muito bonita, Eduardo disse, a voz embargada. Posso ver? Gabriel colocou a pedra na mão de Eduardo e quando seus dedos se tocaram, Eduardo sentiu uma emoção avassaladora. É para você, Gabriel disse simplesmente. Para você lembrar de mim. Eduardo fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas. Gabriel, eu nunca vou esquecer você. Nunca. Nem eu vou esquecer você, papai. Marina observava a interação com um misto de emoção e cautela. Ver Gabriel chamando Eduardo de papai mexia com sentimentos que ela preferia manter enterrados. Gabriel, que tal mostrar para o papai como você joga futebol? Marina sugeriu, notando que Eduardo estava emocionalmente sobrecarregado. Você gosta de futebol, papai? Gabriel perguntou animado. Gosto muito. Qual seu time? Corinthians, igual a mamãe. Eduardo riu, uma risada genuína que Marina não ouvia há anos. Ah, então vocês são corintianos. Eu vou ter que ensinar você a torcer para um time melhor. Qual? Gabriel perguntou curioso. Palmeiras. Eca! Gabriel fez cara de nojo, arrancando risadas dos dois adultos. O resto da tarde passou surpreendentemente bem. Gabriel mostrou todos os seus truques de futebol, contou piadas que aprendera na escola e fez 1000 perguntas sobre Eduardo, onde morava, que tipo de carro dirigia, se gostava de pizza. Eduardo respondia tudo com paciência infinita, bebendo cada palavra, cada gesto, cada sorriso do filho. Papai, você vai vir de novo? Gabriel perguntou quando Marina disse que era hora de ir embora. Se sua mãe deixar, eu venho sim. Gabriel olhou para Marina com os olhos suplicantes. Posso ver ele de novo, mamãe? Por favor? Marina olhou para Eduardo, vendo nele algo que não via 6 anos atrás. Vulnerabilidade genuína. Ele estava olhando para Gabriel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Podemos marcar outro encontro, Marina disse finalmente.
Gabriel pulou de alegria e, para a surpresa de todos, correu para abraçar Eduardo. Obrigado por vir me conhecer, papai. Eduardo abraçou o filho com força, respirando fundo para não chorar na frente dele. Obrigado por me deixar te conhecer, Gabriel. No caminho para casa, Gabriel tagarelou sem parar sobre Eduardo. Mamãe, ele é alto igual eu vou ser, e ele gosta de futebol, e ele disse que vai me ensinar a dirigir quando eu crescer. Marina sorriu vendo a alegria genuína do filho. Talvez houvesse espaço para perdão. Talvez Eduardo realmente tivesse mudado. Você gostou dele, né, meu amor? Gostei muito. Gabriel parou de andar e segurou a mão de Marina. Mamãe, você acha que agora nossa família está completa? A pergunta pegou Marina desprevenida. Como explicar para uma criança que família era mais complicado que juntar pessoas? Nossa família sempre foi completa, meu amor. Eu, você, a tia Carla, a vovó Rosa, mas agora talvez ela seja maior. Gabriel assentiu satisfeito e voltou a caminhar. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Marina ficou na varanda pensando sobre o dia. Eduardo parecia genuinamente arrependido, genuinamente interessado em conhecer Gabriel. Mas seria suficiente? Seu celular tocou. Era uma mensagem de Eduardo. Marina, muito obrigado por hoje. Não tenho palavras para expressar o que significou para mim conhecer Gabriel. Ele é incrível, e isso é mérito seu. Sei que ainda tenho muito que provar, mas prometo que vou passar o resto da minha vida compensando esses 6 anos perdidos. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Gabriel é uma criança especial. Não o decepcione. Jamais. Boa noite, Marina, e obrigado. Marina guardou o celular e olhou para as estrelas. Talvez alguns erros pudessem ser perdoados. Talvez algumas pessoas realmente pudessem mudar. Mas só o tempo diria se Eduardo era realmente digno do amor puro e incondicional de Gabriel. Por enquanto, ela continuaria protegendo seu filho, mesmo que isso significasse dar uma chance ao homem que um dia partira seu coração. 3 meses haviam se passado desde o primeiro encontro no parque. Os encontros entre Eduardo e Gabriel se tornaram regulares. Todo sábado à tarde, sempre com Marina presente, sempre em locais públicos. Gabriel floresceu com a atenção paterna que sempre desejara. E Eduardo se transformou numa versão de si mesmo que Marina não conhecia. Paciente, carinhoso, completamente devotado ao filho. Naquela manhã de março, Marina acordou com Gabriel pulando em sua cama, segurando um desenho colorido. Mamãe, olha o que eu fiz para o papai. Gabriel mostrou orgulhoso um desenho de 3 figuras de palito embaixo de um sol amarelo. Somos nós 3, uma família. Marina observou o desenho, sentindo o peito apertar. Nos últimos meses, assistira Eduardo conquistar lentamente o coração de Gabriel e também, para sua própria surpresa, conquistar uma pequena parte do seu próprio coração novamente. O homem que aparecia nos sábados não era o mesmo que a havia abandonado grávida. Era alguém humilde, arrependido, desesperadamente apaixonado pelo filho. Está lindo, meu amor. Tenho certeza de que o papai vai adorar. Gabriel dançou pela casa, animado com mais um encontro. Marina preparou o lanche que sempre levavam, sanduíches simples e suco de caixinha, enquanto observava a alegria do filho. Era impossível negar que Gabriel estava mais feliz, mais completo. No parque, Eduardo já os esperava com um embrulho grande nas mãos. Nos últimos encontros, ele sempre trazia pequenos presentes para Gabriel. Carrinhos, livros, doces, mas nunca nada exagerado, respeitando os limites que Marina havia estabelecido. Papai! Gabriel correu para abraçá-lo, um ritual que havia se estabelecido naturalmente. Oi, campeão! Eduardo o ergueu no ar, arrancando gargalhadas do menino. Tenho uma surpresa para você. Gabriel abriu o embrulho com os olhos brilhando.
Era uma bicicleta pequena, vermelha, com rodinhas de apoio. Uau! É minha! Gabriel mal conseguia conter a animação. Eduardo olhou para Marina, que assentiu levemente. Eles haviam conversado sobre isso. Gabriel pedia uma bicicleta há meses, mas Marina não tinha condições de comprar. É sua, sim. Que tal aprendermos a andar hoje? As 2 horas seguintes foram mágicas. Eduardo correu ao lado da bicicleta, segurando Gabriel, ensinando-o a pedalar. Marina observava de um banco próximo, vendo pai e filho rirem juntos. Veio uma sensação estranha de completude que tentava ignorar há meses. Mamãe, olha, estou andando sozinho! Gabriel gritou quando Eduardo finalmente soltou a bicicleta. Estou vendo, meu amor, você é incrível! Eduardo se aproximou de Marina, ofegante, mas sorrindo. Ele aprendeu rápido, é inteligente igual à mãe. E teimoso igual ao pai. Marina respondeu sem pensar. Depois se surpreendeu com a naturalidade do comentário. Eduardo a olhou com um sorriso diferente, mais suave. Marina, posso fazer uma pergunta? Pode. Você está feliz com tudo isso? Marina observou Gabriel pedalando em círculos, radiante de alegria. Gabriel está feliz, é isso que importa. E você? A pergunta a pegou desprevenida. Nos últimos meses, Marina havia se concentrado tanto em proteger Gabriel que não havia parado para analisar os próprios sentimentos. Eu estou adaptando. Eduardo assentiu, respeitando sua hesitação. Marina, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que machuquei você de um jeito que talvez nunca seja perdoado, mas queria que soubesse que estes meses foram os melhores da minha vida. Eduardo, deixa eu terminar. Ele se virou para encará-la completamente. Todos os dias eu acordo pensando em Gabriel, nos planos que posso fazer com ele, nas coisas que posso ensinar, nas memórias que podemos criar. Pela primeira vez em anos, eu tenho um propósito real. Diz, Marina sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de raiva e ternura. E Patrícia, como ficam as coisas com ela? Eduardo suspirou profundamente. Patrícia pediu o divórcio na semana passada. Disse que não consegue aceitar Gabriel, que não consegue fingir que ele não existe. Sinto muito, Marina disse, e era verdade. Eu não sinto. Eduardo a surpreendeu. Sinto muito pelo Mateus, que está sofrendo por causa dos problemas dos adultos. Mas não sinto pelo casamento. Percebi que estava vivendo uma mentira há anos. Gabriel se aproximou pedalando, interrompendo a conversa. Papai, você pode vir jantar lá em casa hoje? A pergunta saiu com a inocência típica das crianças, mas causou um silêncio constrangedor. Eduardo olhou para Marina, claramente esperando uma negativa. Gabriel, o papai tem outros compromissos. Marina começou. Na verdade, Eduardo a interrompeu suavemente. Eu estou livre hoje, mas só se sua mãe concordar. Gabriel olhou de um para o outro com os olhos suplicantes. Por favor, mamãe, eu quero mostrar meu quarto para o papai e meus brinquedos, e você pode fazer aquele macarrão gostoso. Marina hesitou. Convidar Eduardo para casa era quebrar a última barreira que havia estabelecido. Era admitir que ele poderia fazer parte de suas vidas de forma mais íntima. Por favor, Gabriel insistiu. Marina olhou para o filho, seus olhos brilhantes, seu sorriso esperançoso, e soube que não conseguiria negar. Tudo bem, mas nada muito elaborado, só um jantar simples. Gabriel gritou de alegria e pedalou em círculos comemorando. À noite, no apartamento pequeno, Marina se sentia estranhamente nervosa. Havia anos que não cozinhava para um homem, anos que não se preocupava em como a casa estava arrumada. Eduardo chegou pontualmente às 7, trazendo flores para ela e um pequeno presente para Carla. Você não precisava, Marina disse, recebendo o buquê de rosas brancas. Queria agradecer por me deixar entrar na sua casa. Sei que não é fácil para você.
Gabriel fez questão de mostrar cada centímetro do apartamento para Eduardo. Seus desenhos grudados na geladeira, seus brinquedos organizados numa caixa no canto da sala, sua cama com lençóis do super-homem. E aqui é onde eu durmo com a mamãe. Gabriel mostrou o quarto pequeno que dividia com Marina. A mamãe sempre me conta histórias antes de dormir. Eduardo observou tudo com atenção, absorvendo cada detalhe da vida simples, mas amorosa que Marina havia construído para Gabriel. Durante o jantar, Carla se juntou a eles. Inicialmente hostil a Eduardo, ela gradualmente relaxou ao vê-lo interagir com Gabriel de forma genuína e carinhosa. Tio Eduardo, Gabriel disse de repente, você sabe jogar futebol de botão? Sei sim, por quê? Mamãe me deu um jogo, mas ela não sabe jogar direito. Gabriel confessou, arrancando risadas dos adultos. Ei! Marina protestou, fingindo ofensa. Eu jogo sim! Mamãe, você deixa eu ganhar sempre. Gabriel retrucou com lógica irrefutável. Depois do jantar, Eduardo e Gabriel se sentaram no chão da sala para jogar futebol de botão. Marina observava da cozinha enquanto lavava a louça, vendo pai e filho rirem juntos, discutirem lances, celebrarem gols. Ele mudou. Carla comentou baixinho, secando os pratos. Você acha? Olha só como ele olha para o Gabriel. É igual você olhava para o Gabriel quando ele era bebê, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina observou Eduardo ensinando Gabriel uma jogada especial, ambos concentrados no pequeno campo de feltro. Talvez as pessoas possam mudar mesmo, Marina murmurou. Quando chegou a hora de Eduardo ir embora, Gabriel ficou visivelmente triste. Você tem que ir mesmo, papai. Tenho sim, campeão, mas a gente se vê no sábado, como sempre. Toda semana? Toda semana. Eduardo prometeu, abraçando o filho. Na porta, Eduardo hesitou antes de sair. Marina, obrigado. Pela tarde, pelo jantar, por me deixar fazer parte disso. Gabriel precisa de você. Marina disse simplesmente. E você? Eduardo perguntou baixinho. Você precisa de alguma coisa? Marina o olhou, o homem que havia partido seu coração, que havia rejeitado o filho dela, que agora estava diante dela completamente transformado pelo amor paternal. Eu preciso saber que você não vai embora de novo. A confissão saiu como um sussurro. Nunca mais. Eduardo disse com uma intensidade que a fez acreditar. Marina, eu sei que não mereço mais. Será que um dia você conseguiria me perdoar? Não para voltarmos a ficar juntos, mas para podermos ser uma família de verdade para Gabriel? Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos. Eduardo, você me magoou de um jeito que eu nunca pensei ser possível. Durante 6 anos, eu criei Gabriel sozinha. Enfrentei julgamentos, dificuldades, noites de medo e insegurança. Tudo sozinha. Eduardo baixou a cabeça, engolindo as palavras como punhaladas. Mas, Marina continuou, vendo você com Gabriel estes meses, vendo como ele floresceu com sua presença, vendo como você realmente mudou, talvez, com o tempo, a gente consiga construir algo novo. Não o que tínhamos antes, mas algo melhor, algo verdadeiro. Eduardo ergueu os olhos, cheios de esperança. Eu vou passar o resto da minha vida provando que mereço essa chance. Marina assentiu lentamente. Gabriel merece ter uma família completa. E talvez nós também mereçamos uma segunda chance. Eduardo sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de gratidão e amor. Boa noite, Marina. Boa noite, Eduardo. Quando a porta se fechou, Marina encostou nela e respirou fundo. Gabriel apareceu de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia. Mamãe, agora somos uma família de verdade? Marina se agachou e abraçou o filho, sentindo o futuro se abrir diante deles como uma estrada cheia de possibilidades. Sim, meu amor. Agora somos uma família de verdade. Do lado de fora, Eduardo entrou no carro, mas não partiu imediatamente.
Olhou para a janela iluminada do apartamento onde vivia a coisa mais importante de sua vida. Seu filho e talvez, se fosse muito sortudo, uma segunda chance com a mulher que sempre amou. O amor verdadeiro havia encontrado seu caminho de volta para casa.